Olá, olá, olá pessoal, professor Andrezão com vocês. Vamos a mais um conjunto de questões hoje de concordância verbal Sebrasp para o teu concurso do INSS. Depois eu falo para vocês o nosso curso de resolução de questões que está em plena gravação. Estamos gravando esse curso, está muito bacana. No final do vídeo eu falo um pouquinho para vocês. Pessoal, olha só. Concordância, questão número 1, Sebrasp. No trecho, são alguns dos desafios e aspirações humanas, segundo período do terceiro parágrafo. Seria gramaticalmente correto substituir o vocábulo humanas por humanos. O que o Sebrasp está cobrando da gente aqui? A concordância do adjetivo com substantivos, pessoal. Então, o que cobrou foi a concordância do adjetivo com substantivos. Galera, é o seguinte, não foi o que cobraram quando nós resolvemos questões aqui, nós queremos mais, né? Não é simplesmente resolver a questão, certo ou errado, vai para a próxima. Nós queremos aprender mais. Então, o que nós temos na língua portuguesa? Eu vou colocar para vocês assim, ó. Ponto número 1. Adjetivo anteposto a substantivos. Como assim? Vamos supor que vamos deixar um espaço aqui, eu coloque, pessoal, desafios e aspirações, e, de novo, espaço, aspirações e desafios. Tá? Eu quero utilizar o adjetivo que pediram ali, pessoal, humano. Quero utilizar o humano. Como é que fica? Quando vier antes, será que é humanos, desafios e aspirações? Humanas, desafios e aspirações. Bem simples. Quando o adjetivo vier antes de substantivos, ele concordará com o mais próximo. Então aqui, pessoal, eu tenho de concordar com o mais próximo, já que está antes. Ou seja, humanos, desafios e aspirações. Inverti, coloquei aspirações antes, tenho de concordar com o mais próximo. Humanas, aspirações e desafios. Entenderam, pessoal? Quando o adjetivo vier anteposto a substantivos, concordará com o mais próximo. Por exemplo, bonita, camisa e sapato. Inverti, bonito, sapato e camisa. Escolhemos má hora e lugar. O má concorda com hora, má hora e lugar. Inverti, escolhemos mau lugar e hora. E quando vier depois, professor, ponto número 2, adjetivo posto a substantivos. Justamente o que caiu. Quando vier depois, a concordância será opcional. Como assim opcional, professor? Não entendi. Olha só. Desafios e aspirações, espaço, desafios e aspirações, espaço. Quero colocar o adjetivo humano. Poderá concordar com o termo mais próximo, no caso aqui, pessoal, desafios e aspirações humanas, ou poderá concordar com os dois, só que há um detalhe. Quando eu fizer a concordância com os dois termos, se houver um termo masculino, vai para o plural masculino, pessoal. Desafios aqui é o termo masculino, então vai para o plural masculino. No caso, humanos, correta também. Entenderam, pessoal? Adjetivo posposto, ou concorda com o mais próximo ou concorda com os
2. Claro que existem algumas exceções que não é o caso aqui de mencionarmos. Então aqui a pergunta que fizeram seria gramaticalmente correto substituir o vocábulo humanas por humanos. Sim, aí a concordância se daria com os dois, pessoal. Desafios e aspirações humanos. Item certo. Item certo. Valeu na primeira? Sim, perfeito. Vem comigo. Número 2. No trecho. Para unificar populações, culturas, territórios, foi preciso elaborar a própria ideia de nação, que se fundamenta em alguns elementos estruturantes, um conjunto de pessoas que partilham uma cultura, uma língua, uma origem comum, uma única identidade. A substituição da forma verbal partilha por partilham preservaria a correção gramatical do período. Bom, aqui eu vou ter que pegar aqui para explicar para vocês direitinho. O que nós temos? Temos o seguinte, um conjunto de pessoas que... O que aqui é fundamental? O que? Ele é um pronome relativo. Pronome relativo na frase, um conjunto de pessoas o qual partilha. Quando o que for um pronome relativo, pessoal, ou seja, quando eu trocar por o qual ou flexões, o qual, a qual, os quais, as quais, pronome relativo, o que eu tenho que saber? Ele é um pronome relativo, excelente, e ele retoma. E aqui está o problema. Onde o senhor retoma? Porque não há uma regra dizendo o que ele retoma. Não há uma regra. Então, o que aqui, ele pode retomar um conjunto de pessoas, como na frase original. O qual. Então, um conjunto, o qual, e aí apareceu, pessoal, no caso, partilha. Perfeito. Mas ele também poderia retomar pessoas. Um conjunto de pessoas, as quais. E retomando pessoas, partilham. Então tá aqui, perfeita, pessoal, perfeita. A pergunta do Sebrasp, nota, observa, pessoal, a substituição da forma verbal partilha por partilham preservaria a correção gramatical do período acima? Com certeza, sim. O pronome relativo que tanto pode retomar um conjunto de pessoas o qual partilha, quanto pode retomar pessoas, um conjunto de pessoas as quais partilham. Porque quem é o sujeito aqui é o quê? O sujeito é o quê? Mas eu tenho que ver o que ele retoma. Pode retomar conjunto ou pessoas, item correto. Agora vem uma sequência, né, de questões com o mesmo assunto que eu tenho que ter muito cuidado com o Sebrasp. Foi a número 2? Olha a número 3, pessoal. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original, no trecho, a necessidade... Deixa eu só explicar uma coisa muito importante. Enunciado. Olha o enunciado que eu tinha na anterior. A substituição da forma verbal partilha por partilham preservaria a correção gramatical do período. Só falou em correção gramatical. Está aqui, correção gramatical. A número 3 começa diferente, porque é sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original. Isso vocês têm que cuidar muito. O enunciado do Sebrasp. No nosso curso de resolução a gente fala muito sobre enunciados. No trecho, a necessidade de solução dos problemas que afligem a humanidade. A forma verbal afligem poderia ser substituída por aflige, caso em que a concordância verbal passaria a ser estabelecida com o termo necessidade. Vamos ter que reproduzir aqui, tá, pessoal? Vou colocar aqui, a necessidade de solução dos problemas que, de novo, que? Aí eu vou colocar
afligem. Aqui eu tenho certeza que o que retoma problemas. Por quê? Problemas os quais afligem. Show! Agora, se eu colocar no singular, pessoal, aflige, eu tenho dois motivos para falar que a questão está errada. Primeiro, o pronome relativo que ele retoma, mas muitas vezes eu não sei o que ele retoma e chega a causar ambiguidade. Quando eu falo, por exemplo, o livro do autor que admiro é esta frase ela é ambígua, porque eu não sei quem que o que retoma, que nem a concordância me salva. Eu posso entender o livro o qual admiro ou o autor o qual admiro. Frase ambígua. Então, uma coisa importante, se aquele que retomar, pessoal, necessidade, a necessidade de solução dos problemas a qual aflige. Tudo bem, desculpa. Poderia ser a necessidade que aflige. Tá, mas já muda a semântica. Antes, quem afligia problemas, afligem. Se eu colocar necessidade, necessidade aflige. E mesmo assim, eu não sei se o que retoma necessidade ou solução. A necessidade de solução dos problemas, a solução que aflige. Menos normal, tá? Ok? Isso eu estou falando da história geral aqui de retomada do que é muito ambíguo. Mas, mesmo que eu não tivesse aqui, pessoal, solução, a concordância continuaria correta, excelente. Então, a correção gramatical está ok, mas mudaria o sentido. Mesmo que eu não tivesse solução ali, tá? Então, concordância, ok, semântica diferente. Portanto, item errado. Pessoal, eu vou incomodar vocês. Enunciados, Sebrasp, fundamentais. São fundamentais os enunciados. Correção gramatical, sentido ou só correção gramatical. Tá? Muda a semântica obrigatoriamente se retomar a necessidade. É outra semântica. Depois, pessoal, número 4, no trecho. As projeções de mais longo prazo indicam que a tendência deve se estabilizar. A forma verbal indicam está flexionada no plural para concordar com a palavra projeções. Então, projeções indicam. Excelente. Correto. Mas poderia ser substituída pela respectiva forma singular indica, sem prejuízo da correção gramatical. Ficamos na correção. Dada a previsão gramatical de concordância com o termo mais próximo, que no caso é o termo prazo, certo ou errado? E aí? Aqui é diferente. Por quê? Porque não pode concordar, pessoal, com prazo, porque prazo está ligado à preposição. As projeções de mais longo prazo. E o núcleo do sujeito jamais estará preposicionado. Não temos o pronome relativo que. Para concordar, pessoal, com um ou outro, se fosse as projeções de mais longo prazo que indicam, aí sim, teríamos o pronome relativo que, retomando projeções ou prazo. Mudaria o sentido, claro, mas a correção se manteria. Aqui não, a correção não se mantém, porque não há como concordar com prazo. Isso aqui é uma história que inventaram, só pode concordar com projeções. Item errado. Não temos o pronome relativo que, então, concorda, pessoal, com o núcleo do sujeito, que é projeções. Foi ali? Perfeito? Muito bem. E vamos à última. Sem prejuízo para a correção gramatical, no trecho, desde então, consolidou-se majoritariamente a existência de dois sistemas de controle no mundo. O segmento consolidou-se poderia ser substituído por consolidaram-se, caso em que a concordância verbal passaria a se dar com o termo
dois sistemas de controle. Ó, eu vou reproduzir aqui, mas foi mais ou menos o que eu já falei agora. Consolidou-se majoritariamente a existência de dois sistemas de controle. Muito bem. Pessoal, se eu perguntar que é que se consolidou, a existência de dois sistemas de controle. Tanto é que eu poderia passar para a voz passiva. A existência de dois sistemas de controle foi consolidada. Isso aqui tudo é sujeito. Mas o núcleo do sujeito é um só, pessoal. O núcleo não estará ligado a preposições. É existência. Não pode ser dois sistemas de controle porque nós temos a preposição de. Então, obrigatoriamente, a concordância se dá, pessoal, com o núcleo existência. Sendo assim, o item está errado. Tudo bem? Perfeito? Galera querida, eu vou retomar aqui a importância de um curso de resolução de questões de português por provas. Nós estamos em plena gravação, tá? Daí eu não sei em que momento vocês estão assistindo a este vídeo. Serão 10 provas corrigidas do Sebrasp e na prova é o nosso crescimento, é a prova como ela é analisando enunciados, analisando a interpretação, analisando a questão gramatical, analisando tudo. Neste momento é o curso mais indicado, nós até temos um curso de 300 questões Sebrasp, mas o mais indicado é este, pessoal. O investimento, 12 vezes no cartão. Acima da tua tela aí tem um izinho de informações. É só clicar ali, vocês vão direto para o nosso site. No i de informações, do teu lado direito da tela, vai aparecer um com informações deste curso aí que eu convido mesmo que vocês façam conosco o curso de resolução Sebrasp. Pessoal, beijo no coração, tudo de bom e até a próxima correção. Beijão!